Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja nesta edição. Prefeitura de Peixoto de Azevedo tem contas julgadas pelos conselheiros do TCE. Tribunal julga também as contas de 2009 da Procuradoria-Geral do Estado. E ainda, saiba o resultado do julgamento do TCE para as contas da Câmara de Santa Terezinha. Quarta-feira, dia 29 de setembro, é o TCE Notícias que já está no ar. Olá, tudo bem? Regulares com determinações legais e recomendações, assim foram julgadas as contas de gestão da Prefeitura de Peixoto de Azevedo. Isso porque o chefe do Executivo de Peixoto de Azevedo, Simvaldo Santos Brito, cumpriu em 2009 com a aplicação de todos os índices constitucionais, a exemplo de gastos com pessoal com quase 51%, 27,82% em ensino, 61,61% no Fundeb e ainda 27,47% em saúde. 6 representações de natureza externa e interna foram apresentadas ao TCE contra a Prefeitura de Peixoto de Azevedo, mas todos os processos relacionados foram arquivados em razão da liquidez dos assuntos. Por não constatar nos autos fatos de gestão que tenham comprometido as contas do município, o conselheiro relator Valdir Teis votou pela regularidade do balanço com recomendações e determinações legais, decisão acolhida por unanimidade pelo Pleno. Pelo atraso no envio de informes dos sistemas Aplique e LRF Cidadão, o Pleno aplicou multa de 70 unidades padrão fiscal ao gestor, assim como determinou a devolução de R$ 6.600 aos cofres públicos, referentes ao valor recolhido pelo município, proveniente da parte não retida do segurado. Na mesma sessão, o Pleno do TCE votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de 2009 da Prefeitura de Sapezal, processo também da relatoria do conselheiro Valdir Teis. Acompanhe agora como o TCE julgou as contas de 2009 da Procuradoria-Geral do Estado. A PGE, Procuradoria-Geral do Estado, no ano passado, esteve sob a administração de 3 gestores: João Virgílio do Nascimento, período de 1º de janeiro a 27 de fevereiro de 2009, e dos gestores Dorgival Veras de Carvalho e Dilmar Portilho Meira. De acordo com a avaliação feita pelo relator do processo, conselheiro José Carlos Novelli, na administração de João Virgílio não foi constatado qualquer irregularidade, razão pela qual o conselheiro votou pela regularidade das contas com quitação plena. Já durante a administração dos gestores Dorgival Veras de Carvalho e Dilmar Portilho Meira, o Pleno do TCE julgou o período regular, mas com determinações legais e aplicação de multa para cada gestor. Pela aplicação de multa correspondente a 40 UPFs, sendo 20 UPFs ao senhor Dorgival Veras de Carvalho e 20 UPFs ao senhor Dilmar Portilho Meira, pelo descumprimento de determinação formulada no Acordo 2104 de 2009. Durante a análise do balanço, o tribunal constatou que a Procuradoria-Geral do Estado apresentou, no ano passado, uma receita de aproximadamente R$ 60 milhões. Desse total, a administração gastou cerca de 59 milhões. O TCE também identificou que o órgão encerrou o exercício de 2009 com um saldo financeiro disponível de cerca de R$ 4.700.000. Você vai saber agora qual foi o resultado do julgamento das contas de gestão do Legislativo de Santa Terezinha. A Câmara Municipal de Santa Terezinha, em 2009, esteve sob responsabilidade do vereador Edi Venâncio Oliveira. De acordo com o relatório elaborado pela equipe de auditores do Tribunal de Contas, o gestor obedeceu o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao gasto com pessoal do Legislativo. O vereador-presidente aplicou pouco mais de R$ 410 mil em gastos com pessoal da Câmara, valor que representou 4,47% da receita corrente líquida do município, estando, portanto, dentro do limite de 6%.
Outro ponto positivo observado pela equipe técnica do conselheiro Campos Neto, relator desse processo, foi o valor gasto com a remuneração dos vereadores, o equivalente a 14,53% do subsídio de deputado estadual, não ultrapassando o limite permitido por lei para municípios de até 10 mil habitantes, que é de 20%. Apesar dos bons resultados na aplicação de recursos públicos, a auditoria identificou algumas falhas nas contas de gestão da Câmara de Santa Terezinha, no envio de documentos obrigatórios ao tribunal. Por isso, o Pleno julgou o balanço regular, mas fez recomendações e determinações legais e ainda aplicou multa ao vereador Edi Venâncio Oliveira. Aplicar ao gestor a multa de 100 UPFs em razão das irregularidades relacionadas no meu voto, com recomendações e determinações legais ao final relacionadas. Contas do Instituto de Previdência de Rondonópolis são julgadas irregulares devido ao uso ilegal da reserva da autarquia. Entenda o que isso significa na reportagem. A decisão pela irregularidade das contas de 2009 do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, o INPRO, ocorreu em razão da constatação de gastos na ordem de 2,35%, o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados, vinculados ao regime próprio de previdência social relativo ao exercício financeiro anterior, um percentual acima do limite legal, que é de 2%. A defesa da autarquia, que esteve sob responsabilidade de Josemar Ramiro e Silva, argumentou que em exercícios anteriores o Instituto realizou gastos inferiores ao limite e que dessa forma possuiria reserva que poderia ser gasta sem comprometer o equilíbrio fiscal da Previdência Municipal. As contas de 2009 do INPRO, relatadas pelo conselheiro Campos Neto, receberam voto vista do conselheiro Valdir Teis, que fundamentou o seu voto conforme uma resolução de consulta do TCE em resposta a um questionamento do Instituto de Previdência de Comodoro com o mesmo assunto. A legislação federal diz o seguinte: para a constituição dessa reserva, ela deve estar prevista numa lei específica e, ao mesmo tempo, contabilizada dentro do balanço. E, nesse caso, não havia previsão legal e nem dentro do balanço patrimonial não estava a reserva prevista. E até porque esse assunto é um assunto novo, não tinha como retroagir há 3, 4, 5 anos atrás buscar essa reserva. Então, por isso, por falta então da contabilização efetiva no balanço e por falta da previsão legal na lei do Instituto, é que nós não acolhemos os argumentos da defesa. Diante do descumprimento da Previdência no que tange às especificidades da utilização das sobras do custeio das despesas administrativas, as contas foram então julgadas irregulares por unanimidade pelo Pleno do TCE, com aplicação de multa de R$ 2.310 e outras determinações. Em face de uma legislação nacional que se aplica aos regimes previdenciários, o tribunal agora decidiu que o gestor que tenha economizado um valor que é máximo de até 2% como taxa de administração, 2% sobre o total dos recursos previdenciários, se ele gastou menos de 2%, ele pode, por lei municipal própria, constituir um fundo específico para financiar os outros exercícios. Isso estimula o gestor não só a cumprir o limite de 2%, mas a economizar, porque num determinado momento ele pode precisar daquele recurso. Nós ficamos por aqui, lembrando que todos os processos julgados nas sessões desta semana já estão disponíveis em nosso portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo amanhã neste mesmo horário. Até lá!